E aí galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Galera, hoje nós iremos estudar sobre a providência divina. Eu sei que alguns de vocês, em alguns momentos, já se questionaram acerca da existência de Deus, já se questionaram também acerca do controle que Deus tem sobre as nossas vidas, sobre o mundo, né, sobre a sociedade como um todo. E infelizmente, quando a gente olha para o mundo em que a gente vê inúmeras maldades acontecendo, e aí a gente chega naquele momento de reflexão que a gente pergunta: será que realmente Deus ele está no controle do universo? Né? Será que Deus ele está operando sobre a minha vida? E aí existe alguns textos bíblicos que vai trazer aquela ideia de que tudo acontece com a permissão de Deus. A título de exemplo, a gente tem Mateus, acho que o capítulo 10 e o versículo 29 até o 31. E esses textos bíblicos, ele vai trazer justamente essa ideia. O texto vai falar o seguinte: se você tem 2 passarinhos, você não vai vender esses passarinhos pelo preço de um. E aí o texto continua dizendo que se um desses passarinhos vem ao chão ou vem a morrer, é justamente porque Deus permitiu. É aquela ideia de que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Só que quando a gente reflete sobre esses textos e a gente vai para a realidade, a gente realmente em alguns momentos traz esses questionamentos. Será que Deus ele controla todo o universo? A maldade que existe no mundo, nessa maldade existe a mão de Deus, Deus está atuando de forma direta ali. E aí, estudando a Bíblia, e como eu falei para vocês, nós estamos estudando toda a Bíblia, que é a série Bíblia Comentada, e a gente vai ingressar no capítulo 24 do livro de Gênesis. E o capítulo 24, ele vai falar sobre um momento, só para você entender, vai falar sobre um momento em que Abraão ele vai chamar um dos seus servos e vai pedir para que esse servo vá buscar uma esposa para Isaque. E todo esse capítulo 24, ele vai girar em torno da providência divina. Qual que foi a ideia que eu tive? Antes de ingressar nesse capítulo, onde o tema central é a providência de Deus, eu falei, eu tenho que fazer um vídeo falando justamente sobre a providência. E esse vídeo seria, de certa forma, um vídeo para introduzir vocês no capítulo 24, para a gente conseguir entender a grandeza de Deus. Olha, pessoas, que bacana, né? Só para você compreender, a providência divina ela vai dizer que Deus ele gerencia todos os fatos e todos os acontecimentos das nossas vidas, do nosso planeta e do universo. Quando a Bíblia traz essa ideia de que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, ou que se um pássaro ele vem a cair em terra é porque Deus permitiu, essa ideia está relacionada com a providência divina. Aí talvez você me pergunte assim: beleza, Manuelson, eu entendi que Deus ele está no controle, ele gerencia todos os acontecimentos que existem no universo como um todo. Mas se Deus ele está gerenciando todos os acontecimentos e ele permite a maldade que existe no mundo, é também uma permissão de Deus. Dessa forma seria Deus o autor da maldade? Acaba sendo uma pergunta bastante simples, mas eu trago essas reflexões porque alguns de vocês podem ter esse olhar sobre a Bíblia e sobre o nosso Criador. Alguns de vocês eu tenho certeza que não vê as coisas dessa forma, mas como eu estou falando nas redes sociais,
é bacana eu esclarecer todas as dúvidas. E aí eu vou trazer como exemplo o genocídio de autoria aí de Adolf Hitler. E aí a gente vai olhar esse fato, esse acontecimento do genocídio, o holocausto que ocorreu contra os judeus, os ciganos e os gays, sobre essa ótica da providência divina. Quando a gente olha a providência divina de um lado, que diz que tudo que acontece, acontece devido à permissão de Deus, e a providência seria justamente Deus, ele gerenciando todos os acontecimentos, e aí eu acrescento inclusive os erros dos homens, e a gente olha o genocídio, a gente pode ter essa falsa ideia de que o que aconteceu, aconteceu porque Deus quis dessa forma, sendo assim Deus autor da maldade. Só que, tendo por base essa perspectiva da providência divina, e inclusive os textos bíblicos, a gente entende, galera, que a maldade ela seria justamente a ausência da presença divina, seria justamente a ausência de Deus e a presença do mal. Então, quando a gente olha o mundo por essa perspectiva de que Deus está no controle de tudo e a tudo ele permite, mas a gente entende que o mal é justamente a ausência da vontade ou da presença de Deus, a gente consegue entender as coisas através de um outro olhar. Eu sei que ficou um pouco confuso, só que eu vou tentar ser mais claro para vocês entenderem. Imagina que a gente tem... Eu gosto de falar com alguns objetos. Imagina que a gente tem dois caminhos. A gente tem aqui, entre aspas, aí, o caminho do mal, que seria a caneta, e a gente tem o caminho do bem, que seria justamente a vontade de Deus, ok? E aí eu, Manuelson, eu posso escolher qual caminho trilhar. Eu posso escolher trilhar esse caminho, que é justamente o caminho do mal, e posso escolher trilhar o caminho do bem. Eu estou sendo bastante simples, é só para a gente entender mesmo o que seria a providência divina. E aí, a partir do momento que você vem à existência, Deus, como um ser que conhece o futuro e que conhece as decisões que você ainda irá tomar, ele, entre aspas, de uma forma ilustrativa, ele meio que traça um caminho ou um destino para você. E aí você pode escolher seguir esse caminho que foi traçado, que seria a vontade divina, ou você pode escolher um outro caminho. Então, basicamente, quando a gente tem essa ideia da providência divina e a gente faz um paralelo com o genocídio ou com toda a maldade que existe no mundo, e a gente entende que a maldade, por mais que Deus ele permita, não seria a vontade dele. É porque nesse impasse entre a vontade de Deus e o mal que existe, a gente tem no meio o livre-arbítrio. E aí a gente vai ingressar em uma questão muito filosófica, mas é só para você entender como que funciona. Quando eu falo para vocês que a gente tem de certa forma um caminho traçado por Deus, o que seria aí a vontade divina, e a gente tem o livre-arbítrio, a partir do momento que eu sigo esse caminho, isso não fere o princípio do livre-arbítrio. Pode parecer que se Deus ele tem todas as coisas sob o seu controle, ele conhece o futuro e ele previamente tem uma vontade para mim, isso pode trazer ideias de que Deus ele violaria a minha liberdade. Só que foi como eu falei para vocês, eu tenho esses caminhos à minha frente. Eu posso escolher seguir ou posso não escolher seguir esse caminho. Mas a partir do momento que eu sigo esse caminho, essa vontade, ela parte de mim. Não seria Deus violando a minha liberdade. Galerinha, eu vou dar um corte
porque o vídeo está um pouquinho longo e aí a gente continua no próximo vídeo, beleza?